cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a política de acesso e permanência de estudantes indígenas na Universidade Regional de Blumenau, aqui na nossa FURB. Para falar deste assunto, estão aqui a estudante do curso de Odontologia, Nandjá Shirley da Rocha, o assessor de projetos do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN, Jason de Oliveira, e a coordenadora do Núcleo de Estudos Indígenas, que é o NEI, a Georgia Carneiro Fontoura. Antes de começar a nossa conversa, é preciso destacar o seguinte, que a FURB passa a ter uma política de acesso e permanência de indígenas na universidade que garante, inclusive, através de edital específico, 6 vagas anuais em cursos de graduação. E essas vagas serão pré-definidas, né, por uma comissão especial que vai analisar a viabilidade da universidade e as demandas da comunidade indígena. Também haverá inserção aí nos cursos de pós-graduação. Esta nova política da FURB vai além de uma questão social e se articula como uma questão histórica e a valorização dos povos nativos de Santa Catarina. Mas vamos começar aqui a nossa conversa explicando como vai funcionar esta política. E eu acho que uma das pessoas que pode explicar bem para a gente aqui é a coordenadora do Núcleo de Estudos Indígena aqui da FURB, que é uma doutoranda, né? E eu vou falar então com a Georgia. Georgia, boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Boa noite. Gostaria que você explicasse, né, como que se articula essa política aqui na universidade. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e de falar desse assunto que é tão raro e tão caro aqui na nossa região e no país como um todo, né? Bom, a apresentação que você fez dispensa comentários, foi um resumo de como que vai funcionar essa política. A política, ela prevê o acesso e a permanência desse estudante. Então, é um momento onde o estudante indígena vai entrar pela porta da frente. Ele consegue estar na universidade, ser reconhecido em sua especificidade, e além do acesso de ter cadeiras específicas, então um edital específico que é construído para ele, e ele vai concorrer entre estudantes indígenas, então ele concorre dentro do seu próprio povo, né? Ele vai ter esse acesso com uma série de programas que vão visar, olhar e buscar entender o processo pedagógico a partir da sua especificidade. Então, são etnias que têm sua história, que têm sua cultura, que têm toda uma questão territorial, que tem um vínculo nessa região, como no caso do povo Lacanoxoclém, e dentro de sala de aula, a sua formação, esse processo todo vai ser visto. Ele não é um estudante que simplesmente, entre aspas, é colocado numa cadeira, ele não tem somente um assento, mas ele é visto como o estudante que ele é reconhecido como estudante indígena e toda a sua história também. Então ele visa também a construção desse programa, que é um programa que vai prever olhar para esse processo, essa formação educacional dele, e também um grupo de acompanhamento para esse estudante, que vai visar a convivência dele aqui dentro, a inserção e a construção de projetos e de políticas e eventos também que envolvam essa comunidade, que envolvam esse povo, essa parcela que vai estar aqui dentro. E também, além disso, eles serem protagonistas desse processo, porque dentro do grupo de acompanhamento existe cadeira indígena, dentro da comissão que vai construir o edital existe também a representação indígena de forma equitativa. Então ele não vai estar somente sendo incluído, inserido dentro, mas ele é protagonista e ele faz parte do processo. Inclusive para verificar, por exemplo, se o processo, o edital, está sendo adequado para construir uma acessibilidade para ele adequada, de acordo com a sua história, de acordo com a sua visão de mundo. Vai verificar a questão de linguagem deles, então como que a gente vai compatibilizar o ensino superior, todo o processo de construção desse ensino, para com a sua linguagem, a sua forma de ser também, né? Então, acho que para além de você pensar só na acessibilidade, e aí se a gente entra, por exemplo, numa política de cotas, você pensa nessa parcela de cotas de parte dos assentos serem indígenas, para além disso, tu pensa em como que esse estudante vai ser recebido dentro, como ele vai ser acolhido dentro da universidade. Para permanecer, né?
Bom, a gente fala de políticas, né, para a inserção do indígena na universidade. Eu acho que ninguém melhor para falar do que a Nandiá, né, que está aqui na universidade, no curso de odontologia. Nandiá, primeiramente, boa noite. Boa noite. Quero agradecer por você estar aqui no Cidadania em Debate. A gente se sente assim muito honrado com a sua presença. E eu gostaria que você falasse dessa política. Como que você entende essa política na universidade para a comunidade indígena? Olha, boa noite a todos, né? Eu acho assim que é uma porta que está se abrindo para a nossa comunidade. Como nós só temos acesso à Universidade Federal. E a Universidade Federal é muito longe daqui. Muito longe de nossas aldeias, não tem como a gente permanecer lá. Até porque a comunidade ela tem uma cultura diferente. Ela é muito apegada aos seus familiares, né? Então, deixar parentes lá e ir para uma universidade não permanece. Mas como FURB é perto, eu optei vir para a FURB. E fiquei aqui, batendo nas portas, pedindo para os grupos que tem aqui como NEI, né? E fui na reitoria, fui nos departamentos pedir um apoio para a gente permanecer aqui. Depois, assim, de muita luta, muita perseverança, 2 anos aqui perseverando, batendo de porta em porta para ver se a gente tinha uma ajuda, teve agora uma porta aberta, que é a política de permanência. Mas a política de permanência, ela só abriu as portas. Agora a gente tem que procurar se manter, permanecer aqui dentro, que é o mais difícil nessa política, é o permanecer. Então, é uma nova etapa do projeto, né? Que a gente vai lutar para ver se permanece, não só eu, mas como os nossos parentes que estão vindo através desse edital, que provavelmente vai estar aberto em junho, né? Julho, por aí, vai estar aberto. Isso vai dificultar um pouco para a gente a nossa permanência, como moradia, alimentação, como se manter aqui na universidade, porque vem um indígena de lá que não tem ajuda nenhuma financeira, não tem emprego, vai ficar numa odontologia, numa medicina, são cursos caros. Então, são 14, 16 mil por semestre ou mais, né, dependendo. A gente não tem condição nenhuma de permanecer numa universidade que tudo é caro, né? Então, eu acho assim que mais um novo desafio que a gente já está entrando, já está dentro desse projeto, né? Que já estou aqui há 2 anos. Então, vou entrar com os outros colegas de faculdade, mas com um novo desafio, que é a nossa permanência aqui dentro da universidade. Você é uma das responsáveis por fazer essa roda andar, né? Isso. Até porque você já está conhecendo como funciona todo o processo da universidade. Mas eu quero ver com o Jason faz um trabalho já há bastante tempo, né? Como que você olha essa política que a universidade abre neste momento? Bem, eu primeiro avalio como um momento ímpar dentro do nosso contexto, tanto regional quanto nacional, né? Por toda essa onda de tolhimento de direitos, por essa nova onda de integração forçada, né? Que todos somos iguais, mas numa perspectiva de que as nossas diferenças são anuladas, né? Uma universidade que reconhece a sua história dentro da região e reconhece a sua função social, que é oferecer educação para a sociedade e não somente numa lógica economicista. Se você tem dinheiro, você vem. Se não tem, paciência, vamos esperar os outros que têm dinheiro vir estudar, né? E quando ela propõe uma política de acesso e permanência que vai numa onda diferente, onde ela quer observar essas especificidades, quer garantir formas de acesso, e principalmente está preocupada com a permanência dos estudantes. Não é só facilitar com que entre, né? A questão é como fica, como permanece nessa universidade e como conclui o curso, né? Sim, e isso me chama a atenção também enquanto instituição indigenista, uma universidade estar preocupada com isso. Porque não é só uma lógica de abrirmos as portas e deixar que o tempo se encarregue ou de organizar
ou de novamente excluir. Mas em todas as instâncias que eu pude participar, em discussões, você percebe que não é uma outra pessoa que está interessada em fazer isso, mas é realmente a instituição que quer criar condições para essa permanência, né? E eu também, por ser natural da região e ter crescido, né, é algo assim que surpreende positivamente, positivamente, né? E a universidade também quebra essa questão hegemônica de achar que todo mundo é igual dentro da universidade, quando a gente sabe que nem todos são iguais, né? Os pensamentos são diferentes, as culturas são diferentes e há de se reconhecer isso, né? Acho que o grande diferencial dessa política foi toda essa trajetória, porque a construção dela não é feita pela universidade, por pesquisadores aqui que não têm conhecimento sobre a questão indígena, estão dentro dessa estrutura, mas ela é feita conjuntamente com as lideranças da terra indígena, com a comunidade, Isso faz passa a por um diferença. processo longo, por várias avaliações, inclusive ela é feita por muitas mãos e na história, porque nós já tivemos estudantes indígenas na FURB, e que tiveram todos esses processos, essas dificuldades que a própria Nandiá falou. Então, nesse momento, a universidade se preocupou em construir algo, em construir uma política que fosse efetiva, que não fosse simplesmente uma acessibilidade para cumprir algo que era emergencial, uma mazela simplesmente, mas para conseguir estruturar algo que seja permanente, que se estruture no tempo, né? Esse é um grande diferencial. E aí, quando tu falas em pensar a universidade a partir da diversidade, a própria universidade, que é ela tem que passar a ser uma interversidade. Os diferentes conhecimentos têm que passar aqui. Os anciões, que são grandes sabedores, não são doutores, mas eles são grandes pesquisadores e conhecedores do seu povo, têm que vir para cá para trazer o seu conhecimento. Isso possibilita nós pensarmos o conhecimento e as áreas a partir de outra perspectiva. Pensar a comunicação, pensar as linguagens, pensar o próprio direito. Pensar a saúde, né? A saúde, a partir de um outro viés. Hoje a gente tem um trabalho tão bonito na medicina, pensar na medicina natural, por que não valorizar esse conhecimento milenar que está aqui na região e que tem muito para contribuir com todos nós. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente está aqui falando sobre uma política de acesso e permanência dos indígenas na Universidade Regional de Blumenau. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai aqui, né, conversar um pouco mais com a Nandiá, que é uma estudante de odontologia, para a gente saber com ela como se faz esse trânsito da comunidade indígena com a comunidade acadêmica. A gente já volta.